Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe. Eu gostaria de contar uma história para vocês. Havia um galo que ele acordava todo dia e ele cantava logo que o sol nascia. Esse galo, ele pensava o seguinte, ele falava: nossa, minha responsabilidade é muito grande, porque se eu não cantar, o sol não vai aparecer. Então, para esse galo, ele pensava o seguinte: eu acordo o sol. Então aquele galo orgulhoso, cheio de uma penugem, umas penas coloridas, aquela crina, né? O crista, né? Crina é de cavalo. Aquela crina bem vermelha e todo dia, bem no nascer do sol, ele cantava e para ele estava acordando o sol e com isso ele estava cumprindo um papel muito importante. Porém, um dia ele acordou atrasado. E quando ele acordou, ele viu que o sol já tinha nascido. E para sua surpresa, a vida já estava acontecendo. O sol já tinha nascido, os outros animais já estavam fazendo as suas atividades sem precisar que o galo cantasse. Pessoal, qual é a moral dessa história? Acho que vale uma boa reflexão. Então, queria que vocês pensassem um pouquinho, comentassem depois também no vídeo. Fico muito contente se vocês se inscreverem no meu canal também. Meu nome é Márcio Okabe e eu gosto de gravar alguns vídeos para a gente refletir e quebrar alguns paradigmas, mudar o nosso mindset, que é a nossa mentalidade. Em tempos dessa pandemia, dessa quarentena, que a gente chama de crise, mas a gente também pode olhar como uma transformação, uma grande oportunidade, porque afinal de contas, o que é crise para a lagarta, para a borboleta é um nascimento. Então tudo que acaba inicia um novo ciclo. Então, qual é a reflexão? Muitas pessoas estão perdendo emprego, muitas pessoas estão perdendo trabalho, e o que a gente tem percebido é todo um pessimismo em torno disso. É lógico que o dinheiro, como a gente conhece, ele vai diminuir a circulação. Mas aí que está o segredo. Se a gente pensar como eu posso superar essa crise, é diferente da gente lamentar. Então, assim como o galo, se você perdeu o emprego ou se você perdeu a atividade que você estava fazendo, fica essa reflexão. Porque às vezes a gente acha que alguma coisa depende muito da gente e a gente descobre que o mundo anda sem aquela atividade. Eu já tive algumas agências digitais e eu confesso que eu não fui o melhor gestor e eu tinha um pensamento do galo. Eu falava assim, nossa, se eu não estiver presente, eu chegava às 6h30, 6 horas e saía 9, 10 horas da noite. Então eu tinha esse pensamento do galo, se eu não estiver aqui, as coisas não andam. E eu aprendi uma coisa. A gente deve sempre buscar pessoas melhores do que a gente. Recentemente, eu entrei em um movimento chamado Givers. E o Fábio Fox, que é um dos líderes desse movimento, ele conta uma história que a mãe dele conta para ele, que é: filho, quando você estiver na mesa e você for a pessoa mais inteligente dessa mesa, você está na mesa errada. Então, voltando para essa história do galo, porque o galo continua cantando. Aí você pode pensar, Márcio, mas o galo continua cantando. Qual a razão? Talvez a razão seja a gente mudar esse nosso mindset, o nosso modelo mental e pensar. Talvez seja mais importante a gente começar a reconhecer as potências e os talentos das outras pessoas e a gente cantar por esses talentos. Então talvez o galo ele passe a entender, poxa, eu preciso celebrar e agradecer o sol que vem todo dia. E talvez a gente precise mudar esse modelo do eu, do meu projeto, da minha ideia e começar a pensar, poxa, deixa eu perceber a ideia do outro, o que o outro precisa, o talento que o outro tem e como a gente pode formar juntos um time. Eu gosto muito da metáfora do vôlei, não do futebol. Eu não gosto, para ser sincero, eu não acompanho futebol e eu tenho algumas críticas, me perdoem,
quem gosta, mas eu acho que o futebol pressupõe o melhor jogador, não é assim que funciona? Mas o vôlei não, o vôlei é um time, são os 6, eles têm que estar em harmonia. Eu tenho que descobrir e entender o talento do outro para a gente poder jogar. O levantador vai entender, nossa, aquele cortador ele tem essa característica. Então fica essa reflexão, pessoal. Quais são os sóis, né, que a gente pode encontrar que vão trazer mais força para a gente? Então essa é uma história que pode trazer essa reflexão sobre humildade e orgulho. Espero que tenham gostado. Visitem o site jornadaikigai.com e compartilhem, curtam o canal e fica essa proposta de reflexão para transformar esse momento de crise em oportunidade. Um abraço e até o próximo vídeo.